Você já tomou uma decisão que não queria tomar só por conta do medo que a outra pessoa vai pensar de você, o que a outra pessoa vai falar de você? Sabe, aquele medo do julgamento, medo da opinião daquela pessoa? Porque muitas vezes a gente tá tentando entrar em um grupo, ter uma amizade com uma pessoa e a gente começa a falar, sabe, tudo sim, sim para aquilo ali. E, sabe, a gente tenta entrar dentro desse grupo, mas a gente acaba se anulando. E é uma coisa muito ruim, porque a gente se pega e coloca em segundo lugar. Quantas vezes você quis dizer não, mas você disse sim? Quantas vezes você deixou si mesmo em segundo lugar? Não acham isso uma coisa horrível? Desde cedo, muitos de nós aprendemos que ser aceito depende de agradar. Desde quando a gente era criança, a gente aprendeu isso. A gente estava lá na sala de aula e a gente fez uma pergunta e a professora foi lá e quando a gente fez essa pergunta, os alunos nos zoaram, né? Falaram uma pergunta besta, falaram que isso não ia dar em nada. E a gente acabou aprendendo que a gente sempre depende de agradar. A gente sempre tem que agradar as pessoas. A gente sempre tem que agradar os pais. A gente sempre tem que agradar para você conseguir entrar no grupo, para você conseguir conversar com alguém. Muitas vezes a gente aprendeu desde a infância que para a gente conseguir formar um laço, a gente tem que agradar. E muitas vezes essa parte de agradar, a gente acha que a gente tem que nos jogar de lado, sabe? Nos deixar como posso dizer, deixa de lado, deixar como um plano B, entende? Então, por conta do passado, a gente começou a evitar conflitos, esconder opiniões e fazer escolhas pensando primeiro na reação das outras pessoas. Você não acha horroroso isso? Por conta do passado, por conta das coisas que a gente viu, a gente começou a guardar a nossa opinião só pra ter amizade com aquela pessoa, só pra conseguir entrar naquele grupo, formar um amigo, sabe? Não acha horroroso como é que é, você colocar uma máscara em si mesmo só pra conseguir entrar lá dentro? Só que essa máscara que a gente coloca na gente mesmo faz mal pra gente, porque deixa a gente de ser quem a gente é. E quando isso acontece por muito tempo, você deixa de viver sua própria vida para viver a vida do que as outras pessoas esperam de você. Imagina só você quer entrar pra um grupo lá de amigos e você começa a falar sim, sabe? Você começa muitas vezes a mentir, falar que você gosta de uma coisa que você não gosta, começa a falar sim quando você quer dizer não. Você meio que acabou colocando uma máscara. E mesmo que você entrar naquele grupo, mesmo que você conseguir ter uma amizade com aquelas pessoas, você meio que vai estar carregando uma máscara. Imagina, toda vez que você tiver que conversar com aquelas pessoas, você tem que colocar uma máscara e você sempre tem que dizer sim. Não acha horrível isso? Eu acho que acontece muito também esse negócio de sempre dizer sim, quando a pessoa ela não é introvertida, né? Quando a pessoa é tímida e ela tem um trabalho que tem que fazer junto com as outras pessoas. Isso não aconteceu, já aconteceu alguma vez com você? Você tá lá na escola e você tem que fazer o trabalho com alguém, só que quando você vai fazer esse trabalho com outra pessoa, você não conhece as pessoas, você é meio tímido e tudo mais, e você acaba fazendo a maior parte das coisas. As outras pessoas sabe, não sabe de nada, não sabe nada, você é uma pessoa que talvez tenha mais estudo, as outras pessoas ficam sem fazer nada e deixa todo o trabalho para você, e você não consegue dizer não, você não consegue, sabe, dizer não aceito isso. E isso acontece com muita gente. Isso é horrível. Mas aos poucos você percebe que quase todas as suas decisões passam primeiro pela expectativa das outras pessoas e só depois entra pelo aquilo que você realmente acredita. É horroroso isso. Isso aparece em situações muito comuns. Isso não é só em situações específicas. Isso acontece com muita gente. Você pode até não achar, mas muita gente sofre com isso. Ela quer dizer não, mas diz sim. Dando exemplo, aceitar um favor que não queria fazer. Isso não acontece também só quando Perdão. Isso não acontece só quando uma pessoa ela é uma criança ou um jovem. Muitas vezes acontece até mesmo com um adulto. Nos empresta um pouco de dinheiro, empresta teu carro, empresta aquilo. Sabe? Muitas vezes, ou a gente gosta daquela pessoa, ou a gente, desde a infância, a gente nunca aprendeu a dizer não. Então imagina só, você empresta um carro sendo que você não quer emprestar, ou sendo que você vai utilizar ele. Não acha horrível isso? Concordar com algo só para evitar discussão. Já aconteceu isso com você? Concordar com uma coisa que você não concorda só para não gerar aquela discussão? Outra coisa também. Escolher uma faculdade porque os seus pais querem. Nossa, isso acontece com muita gente. A pessoa ela não quer fazer faculdade ou ela quer fazer uma faculdade de uma coisa em específica, mas os pais delas querem que ele faz aquilo ali, faz aquele tipo de faculdade, só que eles não quer, sabe? Não quer, mas meio que escolhe por conta dos pais, por conta da pressão, por conta que os pais escolhem a vida dos filhos. Não acha horroroso isso?
os pais escolherem a vida dos filhos, como é que eles vão viver? Entende? Um trabalho ou até mesmo um relacionamento, porque esperam isso de você. Porque as outras pessoas esperam isso de você e a gente acaba se anulando. A gente acaba se anulando nossos gostos, a gente acaba se anulando das coisas que a gente realmente queria fazer. Só por quê? Só por quê? Só por conta da opinião das outras pessoas, medo de julgamento, querer participar de um grupo, só por conta das expectativas das outras pessoas. Aos poucos, você deixa de perguntar o que eu acredito para perguntar o que eles vão pensar de mim. Muitas vezes também, se você quiser também comentar aqui embaixo, a gente acaba mudando a nossa opinião com base na pessoa. A gente modifica a nossa opinião. E muitas vezes sentimos culpa quando colocamos limites e passa a viver tentando corresponder às expectativas de todo mundo. Já não teve aquela vez que quando você tentou colocar um limite, você tentou falar não, a pessoa já veio com um discursinho pessimista, você não se importa comigo, ou você diz não e a pessoa fica, como é que é, fica indiferente com você, fica mal com você. Já aconteceu isso? Quando você tentou colocar um limite? Mesmo tendo um limite saudável, adivinha só quem saiu mal? Você. Muitas vezes a gente tenta colocar um limite e quem sai como errado, entre aspas, é a gente mesmo. A gente sente aquele sentimento de culpa, aquele sentimento, sabe, ruim. E a gente acha que a gente fez uma coisa errada, mas não é verdade. O problema é que agradar todo mundo vira um hábito. Você nem percebe, mas está escolhendo o que os outros. Perdão, você nem percebe, mas quando está escolhendo pelos outros, em vez de escolher pela sua própria convicção, você começa a viver pelas opiniões das outras pessoas, pelo espelho das outras pessoas. Cara, isso é horrível, porque você deixa de ser quem você é. Quando Deus te criou, Ele criou para você, e Ele criou você para que você fosse único. Ninguém tem a mesma impressão digital que você, ninguém tem a mesma personalidade e tudo mais. Mas só que a gente parece que a gente tem que colocar uma máscara, mudar quem a gente é, só para que as outras pessoas nos aceitem. Só pra gente estar no grupo, só pra gente conversar, só pra gente ter uma amizade com um tipo de pessoa, ou só porque a gente aprendeu que a gente tem que ser assim pra formar amigos, grupos, sabe? Talvez a pessoa pode até achar que é assim a vida, entende? Toda vez que você fala sim, quando você quer dizer não, é um não pra si mesmo. É como se você tivesse dado um tapa na sua própria cara. É como se você tivesse pegado o peso e colocasse em você mesmo, colocasse nas suas próprias costas. Não acha horroroso isso? Falar que você não pode ser você mesmo. Claro, quando você for você mesmo, você tem que ser, sabe? De acordo com os princípios bíblicos, né? Sabe? De acordo com a não fazer mal, entende? É isso que eu tô querendo dizer. Mas muitas vezes nos colocaram isso, sabe? Você tem que ser como aquela pessoa para ser feliz. Você tem que ser assim para entrar no nosso grupo e tudo mais. Mas para saber lidar com isso, a gente precisa primeiro saber qual é a raiz desse medo. Sabe da onde surgiu esse medo? Essa sensação de tentar se encaixar num grupo ou em algum lugar? Sabe da onde que ela surgiu? Ela surgiu simplesmente da infância. Da infância, das coisas que aconteceram na sua infância. O que aconteceu nela define como é que você vai pensar como adulto, principalmente nos 10 anos de idade. Principalmente as coisas que acontecem nos 10 anos de idade, que acontecem com a criança, vai definir os pensamentos, sabe? Os princípios, a mentalidade que essa pessoa vai carregar quando adulto. Então é por isso que o inimigo de Deus está destruindo as crianças. Porque se destruir crianças, destrói adultos. Quando toda decisão depende da profissão dos outros, você começa a perder sua própria identidade. Quando a gente depende da profissão das outras pessoas, a gente deixa de ser quem a gente é. Mas presta atenção. Onde que nasce isso na infância? Onde que nasce esse medo, esse julgamento, essa tentação de encaixar, né? Não sei se essa palavra existe. Onde que surge? Surge muitas vezes quando você faz uma pergunta e é ignorado, zombado, criticado. Que nem aquele exemplo que eu tinha falado lá, que ele fala que ele, na sala de aula, que falou uma pergunta e as pessoas zombaram. Ou talvez essa pessoa foi bulinada, imagina só. Imagina a autoestima dessa pessoa, a autoconfiança. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sabe, bulinado, menosprezado, sabe? Isso já começa a nascer lá na raiz, já começa a nascer lá dentro do coração esse medo de julgamento, medo da opinião alheia, de nunca conseguir se encaixar, nunca encontrar, sabe, uma pessoa. Muitas vezes a gente vive sozinho na infância, sem ter amigos e, sabe, a gente não sabe como é que as coisas funcionam. Outro exemplo também, aprender com os pais que não pode dizer não. Os pais nunca permitiram o filho dizer não, sempre era sim, sim, sim. Ou eles falam, ou tiveram alguma mentalidade, não vem nenhuma na minha cabeça, que a outra pessoa não pode falar não, que a gente sempre tem que falar sim. Não é mentalidade que eu queria falar, mas algumas frases de pais que fazem mal pra criança.
Por aí vai. E tem também ser comparado com o irmão com outra pessoa. Nossa, você não acha horroroso? Nossa, você tem que ser com seu irmão. Nossa, você tem que ser com fulano, ciclano. Nossa, isso destrói, criança. Essa comparação destrói. Porque cada pessoa é única. Isso é horroroso. O mais triste é que agradar todas as pessoas é impossível. Realmente é impossível. Sempre vai ter alguém que vai ficar desapontado. Você tem que entender. É impossível você agradar todo mundo. Tem que falar. Eu tenho que falar isso. É impossível. Sempre vai ter alguém que não vai gostar disso. Sempre vai ter alguém que não vai gostar, que vai discordar e tudo mais. Mas pense quantas vezes você voltou para casa com aquela sensação estranha de ter feito algo contra a sua própria consciência. Só para evitar decepcionar alguém. Isso é horroroso. Mas para lidar com isso, você tem que saber que o problema nunca foi realmente decepcionar os outros. Eu vou te explicar melhor. Existe uma diferença entre amar as pessoas e ficar presa ao medo da reação delas, ao medo que elas vão achar. Amar é fazer o bem quando isso é correto, ser firme, ser justo. E viver pelo medo é abandonar seus princípios para tentar controlar sentimentos que nunca estiveram nas suas mãos. É no mundo, e no mundo tem muitos, principalmente escuta essa parte. E também, no mundo tem muitas pessoas ruins, muitas pessoas que estão aqui apenas para te utilizar. Porque muitas vezes quando você se torna bonzinho, quando você passa a mão na cabeça de todo mundo, ou melhor, quando você é um alvo fácil, muitas vezes vem aquele famoso lá, me empresta aquilo ali, me ajuda, faz aquilo, faz comigo, me ajuda com aquilo, me dá dinheiro e tudo mais. Aí quando você tá sozinho, quando você tá na merda, vou usar essa palavra, quando você tá na merda, ninguém vai te ajudar. Nenhum dos seus amigos vai te ajudar. Isso aconteceu até com a minha família. Minha mãe ajudava todo mundo, mas quando ela estava num momento difícil, ninguém ajudou ela, sabe? A mãe ingratidão, sabe? Tipo, ela faz tudo para as outras pessoas, sabe? Não é que as outras pessoas têm que fazer, mas, cara, imagina só você fazer tudo para as pessoas e as pessoas agem de forma que parece que elas são interesseiras, sabe? Que elas, sabe, não dão valor, entende? Não dão valor, sabe? Minha mãe disse, ela vai dar valor apenas para quem merece dar valor. Ela sabe porque as pessoas não dão valor, entende? Não, que sim, a pessoa tem escolha, mas, sabe? Tem uma coisa chamada bom senso, tem uma coisa chamada ética, tem uma coisa que é não utilizar as outras pessoas para satisfazer os seus próprios prazeres. Entende essa parte? Você tem que conseguir entender essa parte? Olha aqui. Quando você for tomar uma decisão, lembre o que eu vou falar aqui. Lembre o que eu vou falar aqui pra você. Guarde isso na sua cabeça. Você tá fazendo isso porque acredita que é o certo ou porque tem medo da reação dessa pessoa? Você acredita que você tá fazendo o certo ou simplesmente você só tá com medo que a outra pessoa vai pensar de você? Ou do que as outras pessoas vão pensar de você? Jesus amava profundamente as pessoas, mas não vivia para agradá-las. Em muitos momentos, disse verdades que desagradaram, não era uma pessoa, duas, três, era multidões, várias pessoas. Porque seu compromisso com a vontade era com o Pai, não com a aprovação das outras pessoas. Já falaram que Jesus ele estava utilizando o poder lá do demônio, que ele era aquilo ali, que ele era aquele ali, fizeram mal, jogaram pedra, fizeram mal com Jesus. Mas você percebeu uma coisa? Que Jesus ele não vivia dependente da aprovação dos outros, sabe? Se quiser seguir ele, segue ele, beleza, pode seguir, não tem nenhum problema. Não precisa, você escolhe, entende? Mas você viu que muitas pessoas não aceitavam ele, sabe? Jogavam pedras, menosprezavam, falavam que estavam utilizando o poder dos demônios, e a gente aqui, sabe? Ele recebendo todo esse peso e a gente aqui só não conseguindo dizer não. Ele carregou muita coisa e só não tá conseguindo dizer não, sabe? Que coisa, né? E se você, presta atenção, e se você acender um isqueiro numa escuridão, no meio das trevas, ela desaparece, mas não vive em conjunto com a luz. É a mesma coisa no mundo. Ou você é a luz, ou você é as trevas. Porque no mundo você nunca vai conseguir agradar os dois lados. Ou você é a luz, ou você é as trevas. Não agrade as pessoas só para entrar em um grupo ou ser amigo delas, pois você não é sua máscara. E principalmente, a verdadeira amizade não nasce da mentira, nasce da verdade. Não se modifique para entrar num grupo, sabe? Achando que essa é a única forma das pessoas gostarem do jeito que você é. Não. Seja você mesmo, claro, com Deus, com os princípios bíblicos. Não vai fazer coisa errada, não vai fazer coisa que fere as leis de Deus, por aí vai. Entende? Mas entende uma coisa aqui. Você não precisa se modificar para entrar no grupo. Um dia você vai encontrar pessoas que te amam também. O meu conselho, presta atenção, o meu conselho é você continuar cultivando seu jardim para que as problemas aparecem. Para que as problemas comecem a aparecer. Começam a aparecer lá, começam a fazer suas coisas de borboletinha. E mesmo que você tenha que ficar sozinho.
Porque, bom, nesse momento eu não sou uma pessoa de muitos amigos, mas, sabe, tudo bem. Porque uma hora eu vou encontrar uma da minha vida, uma hora eu vou encontrar pessoas, sabe, que realmente me amam, vamos dizer assim. Não que eu não tenha, né, mas, sabe, uma hora eu vou ter mais amigos. Então, sabe, o meu conselho é melhor você ficar sozinho do que mal acompanhado. Porque eu prefiro ficar sozinho do que se me modificar para entrar num grupo de amigos. Eu não quero isso. Eu prefiro uma pessoa que gosta, sabe? Uma pessoa que é da mesma frequência que eu, entende? Uma pessoa que gosta de mim, eu gosto dela, uma pessoa que é legal e tudo mais. É isso. Se eu não encontrar essa pessoa, eu prefiro viver sozinho. E eu aconselho que você caminhe, também carregue esse conselho meu. Você não deve automaticamente dizer não toda vez. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você tem que automaticamente, toda vez, você tem que dizer não, não, não. A gente, muitas vezes, tem que fazer algumas coisas por amor, sabe? Muitas vezes, exemplo, tem um garoto que vem aqui e muitas vezes eu não quero, sei lá, jogar. E eu, mesmo assim, eu jogo. Porque eu não tenho muitos amigos. Então, sabe, eu falo, tá bom, eu não quero jogar, mas eu vou jogar pra te ajudar, pra você ficar legal. E tá tudo bem, só que isso não pode virar um hábito. Presta atenção, isso não pode virar um hábito, isso não pode ficar tóxico, entende? Quando você quiser dizer não, diga não. Você não precisa também de um motivo. Você pode explicar pra pessoa, mas você precisa de um motivo. Só diga não. Por exemplo, cara, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo nada. Ah, então você pode fazer uma coisa pra mim? Ué, mas fazer nada pra mim é fazer uma coisa. Entende? Sabe? O que eu tô querendo dizer aqui, você não deve automaticamente dizer não toda vez. Tem vezes que a gente vai falar, tem vezes que a gente tem que falar um sim, sabe? Sabe, pra fazer o bem, pra ajudar outra pessoa, sabe? Muitas vezes, mas só que isso não pode virar um hábito. Muitas vezes a gente pode dizer sim quando a gente não quiser não, para ajudar uma pessoa, para jogar comigo como é que eu dei esse exemplo, mas isso não pode virar um hábito. E o meu conselho para dizer não é ser totalmente sincero e explicar. Tipo, você pode me emprestar, sei lá, você pode me emprestar seu violão? O que eu falaria quando eu não queria? Olha, eu vou te usar meu violão e eu realmente não quero, sabe? Não quero que você pegue meu violão. É falar não, entende? Claro que não é fácil, mas a gente começa com poucos passos. É ser educado. O que você tem que fazer é o seguinte, é ser educado. Você não precisa explicar tudo. Se for pra explicar, faz um resumo curto, sabe? Só seja sincero. Algumas pessoas vão gostar, outras não, mas aí, é problema de quem? É o nosso problema ou o problema dela? Porque nem toda decepção quer dizer que você fez uma escolha errada. Às vezes, ela mostra apenas que você finalmente começou a viver de acordo com aquilo que você realmente acredita. Porque eu estou procurando o favor das pessoas ou de Deus? Ou estou tentando agradar as pessoas? Se eu estivesse procurando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Só que se você quer fortalecer sua identidade, ter mais firmeza nas suas decisões e não ser controlado pelas suas emoções, eu fiz um curso para você, para que você consiga ser o dono da sua própria vida e não deixar que as suas emoções, que os seus sentimentos te controlem. Eu vou deixar no link da descrição. Muito obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até!